Polêmico, mas necessário. Eleições de reitoria. Ai, 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 ai. Por onde eu começo, gurizada? Por onde eu começo? Antes de começar, alguns avisos. Esse vídeo ele tem um posicionamento definido. Então eu já fico pedido para tu ver o vídeo até o final. Porque se tu ver ele só até uma parte, tu pode ter uma interpretação errada do que esse vídeo quer trazer. Então fico pedido para ver até o final para tirar as tuas conclusões. Valeu? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte eu vou falar sobre o processo de consulta e mais ou menos como funciona e trazer alguns argumentos de por que está errado. E na segunda parte eu vou falar sobre o processo de eleição e vou trazer alguns pontos e mostrar por que está errado também. O que diz a lei? Como que legalmente funciona? Tá? Então, cada universidade, a URGS no caso, que é o exemplo que eu estou trazendo, ela separa uma lista tríplice. São 3 candidatos, 3 professores da URGS que formam a lista tríplice. E a URGS, através do Consum, ela submete essa lista para o MEC. Depois disso, o MEC aprova. E daí volta para a URGS, onde tem as eleições. E depois das eleições, o Consum volta para o MEC, indicando na ordem de quem ganhou. Então, por exemplo, tem as eleições ali da URGS, que eu vou explicar mais para frente, mas tem o cara que ficou em primeiro, o cara que ficou em segundo e o cara que ficou em terceiro. O Consum da URGS manda essa lista nessa ordem para o MEC. E o governo, através do MEC ou do presidente, escolhe o reitor. Por isso que é uma consulta, porque quem escolhe é o governo, não é a universidade. Então, por exemplo, o que normalmente acontece? Via de regra, o presidente escolhe o cara que ficou em primeiro, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. O presidente pode, legalmente falando, escolher o segundo ou o terceiro colocado. E aí, em cima disso que nós vamos tentar problematizar um pouco. Mas, legalmente falando, o presidente pode escolher qualquer um da lista tríplice, inclusive o segundo ou o terceiro. Só que isso normalmente não se faz. Normalmente os presidentes têm um respeito pela autonomia universitária e normalmente se escolhe o primeiro colocado, né? Inclusive no governo Lula, no governo Dilma, tinha meio que um acordo de cavalheiros que se escolhia o primeiro. Mas, de novo, não é obrigatório. E daí eu vou trazer aqui o debate sobre legalidade e legitimidade, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de debater, que fica, tá na lei, azar o resto. Tá na lei, tem que seguir. Não é bem assim. Eu não quero pagar de anarquista aqui, foda-se a lei, mas é que tem algumas coisas que essa discussão tem que ser colocada entre legalidade e legitimidade. E indicação para reitor é uma delas. Então eu vou trazer aqui alguns pontos para refletir se isso é legítimo e justo. Exemplo número 1. Eu sei que é um exemplo tosco, mas esse exemplo ele tem fins didáticos, então só me acompanha. Vamos supor que a gente está voltando para 2018, tá? Eleições para presidência, o Bolsonaro ganhou. Beleza. Chegou 2019. Quando o Bolsonaro chegou no poder, ele começa a fazer um governo de esquerda. Não é nem governo de esquerda, vou ser mais didático ainda. O governo Bolsonaro, ele trabalha em defesa dos gays, da legalização do aborto e da legalização da maconha. Só faz isso. E daí fica o questionamento. Seria legítimo ele fazer isso? Considerando que o cara ficou 30 anos fazendo toda uma carreira política com a imagem de conservador de direita. Bandido bom é bandido morto, ser gay é falta de porrada, todo maconheiro é vagabundo e esse tipo. Então o cara ficou 30 anos construindo uma imagem pública de direita e conservadora. Para chegar no governo e contra tudo aquilo que ele falava. Então, só para trazer um exemplo aqui bem didático, ele poderia fazer isso, legalmente falando. Não seria nada de legal ele tentar governar mais à esquerda, ou tentar fazer um governo que legalizasse o aborto, legalizasse a maconha e desse mais direito aos gays, por exemplo. Não seria nada ilegal fazer isso. Mas seria legítimo, dada toda a caminhada dele de 30 anos? Não seria. Beleza, esse é o primeiro ponto. Exemplo número 2. E esse aqui realmente eu quero que tu me acompanhe para tu ver onde eu vou chegar. Imagina que tu mora numa cidade qualquer, tá? Essa cidade ela tem uns 50 mil habitantes.
e ela está passando pelo processo eleitoral de prefeitura. Então tá tendo eleições para prefeito, tá? Como tem 50 mil habitantes, não tem segundo turno, é só o primeiro. E essa cidade tem 3 candidatos, 3 chapas. Chapa 1, 2 e 3. Ou, sei lá, chapa A, B e C. Chama como tu quiser. Aí, beleza. Teve o processo eleitoral, a chapa A ganhou. Ficou em primeiro. E a chapa B ficou em segundo, mas com uma margem muito pouca de votos ali. Ficou, sei lá, bem próximo, assim. E a chapa C ficou em último, mas com pouquíssimos votos. Sei lá, teve menos de 10% dos votos a chapa C. Aí vem o presidente e faz uma medida provisória, valendo lá 30 dias, que é a medida provisória, que é meio que um decreto-lei, né? O presidente faz uma medida provisória e é lei por 60 dias. Isso está na lei, inclusive. É válido. Pesquisei. E daí vem o presidente, faz uma medida provisória e diz o seguinte: essa medida provisória aqui diz que eu posso indicar o prefeito. E o prefeito dessa cidade vai ser o cara C, que ficou em último. Estão entendendo onde eu quero chegar? Seria legítimo ele fazer isso? Não é legal, tá? Eu sei que pode ser assustador, mas isso não é legal. No caso, ele não tem força política para fazer isso, mas isso é outro debate. Mas legalmente falando, ele poderia tentar fazer isso. E aí, seria justo? Seria legítimo? Seria correto? Esse é o segundo ponto. Bom, para nós, a conclusão lógica é de que não, isso não seria legítimo, não seria correto, né? Então a gente imagina isso acontecendo em qualquer cidade do Brasil, isso acontecendo, né? Ter eleições para a prefeitura, o candidato A ganhar e o cara C ficou em último, aí vem o presidente e indica esse cara. Imagina isso acontecendo em qualquer cidade do Brasil. Imagina a treta que isso ia dar. Agora imagina que analogamente, mais ou menos, é isso que pode acontecer na URGS, que pode estar acontecendo. Porque a gente teve eleições para a reitoria, o Bulhões ficou em último colocado, com pouquíssimos votos entre todos os setores, e corre-se o risco do Bolsonaro indicar o Bulhões para reitor. Isso é inadmissível, inaceitável. Independente se é de direita, de esquerda, o exemplo que eu trouxe é bem didático, assim, ó. Não é legítimo. Ponto. Essa cidade, ela passou por todo o processo de eleição. Teve homologação de chapa, teve todo o período ali de campanha, teve debate, teve tudo, teve até a eleição. E essa cidade, ela escolheu, ela se mobilizou e escolheu pelo candidato A ou pelo B, que ficou ali parelho. E o candidato C, que é um projeto político, ficou em último. E daí vem o presidente e diz, não, é o seguinte, eu vou escolher o C para essa cidade, porque eu quero, e azar. E bagurizada, não dá pra ser ingênuo, tá ligado? Isso tem muito agravante. Não pode ignorar, não pode esquecer que o Bolsonaro é de extrema direita, que o Bulhões é de extrema direita, que esse governo é um desserviço para a educação, né? Ele visa o sucateamento da universidade pública. Já teve ministro que disse que a universidade pública é balbúrdia, que só tem orgia, plantação de maconha, não sei o quê. Então, mano, fica meio óbvio quando tu percebe quem são as pessoas, que a indicação do Bolsonaro no Bulhões tem uma movimentação política ideológica. E vamos combinar, não é a favor da ciência, né? Vamos combinar. Ai, porque a ciência. Vamos. Não, né? Não dá pra cair nessa historinha, né? Então, esse vídeo ele é contra a indicação do Bulhões. Ponto. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Antes de falar sobre as eleições da reitoria e como funciona, eu quero que tu olhe para essa tabela aqui, ó. Edição põe na tela. Isso aqui é a disposição de votos das eleições para a reitoria 2020. A chapa 1, a do Bulhões, a chapa 2 do Rui e a chapa 3 da Cláudia e da Carla. Eu quero que tu olhe para essa tabela e me diga quem tu acha que ganhou a eleição. Ou quem tu acha que deveria ter ganho essa eleição. Sabe responder? Parte 2. Sobre as eleições. Primeiro, tu tem que saber que a URGS e qualquer universidade, ela tem dividido os membros da sua comunidade acadêmica em 3 setores, que são professores, técnicos e alunos. E o que a lei diz? Né? O que se coloca? A lei diz que
Na eleição para a reitoria, os professores devem ter um peso de pelo menos 70% dos votos, e que o resto, dos 30%, pode ser dividido entre alunos e técnicos. Então, a mais famosa, que a URGS utiliza, inclusive, é o 70-15-15. Mas poderia ser também 70-20-10, por exemplo. Ou 80-10-10. Tá? São só exemplos. Mas o que se utiliza é o 70-15-15. E aqui nós vamos de novo falar sobre legitimidade e legalidade. Só que o que acontece? A lei diz 70-15-15, ou algo próximo disso. Mas a maioria dos IFES, ela tem um entendimento sobre autonomia universitária. E que com isso as universidades deveriam ter o poder de escolha dessa proporção. Porque a universidade deveria escolher. E algumas universidades e institutos federais utilizam esse argumento de que existe autonomia universitária em alguma regulamentação para derrubar o 70-15-15. Então, hoje, no Brasil, a maioria dos institutos federais utiliza a paridade, com o argumento da autonomia universitária, derrubando a lei, entre aspas, né, o artigo, que coloca o 70-15-15. Então, isso é bom de frisar. Então, na URGS, como que funciona? A URGS, ela utiliza o 70-15-15, ou seja, 70% do peso dos votos é dos professores, 15% do peso é dos técnicos, e os outros 15% do peso é para os alunos. Além disso, a URGS, ela utiliza o fator redutor. O que é isso? Ela divide o voto de cada pessoa pelo número total de pessoas daquele setor que aquela pessoa pertence. Então, por exemplo, se a pessoa é um aluno, quanto que vale o voto de um aluno? Vai ser 1 vezes 0,15, que é 15%, dividido por 40.128, que é o número total de alunos que a URGS tinha em 2020, durante o período de eleições. O voto de um professor vale quanto? Vale 1 vezes 0,7, que é 70%, dividido por 2.932, que era o número de professores que a URGS tinha no período. E para os técnicos vale a mesma coisa. Então só aí já abre dois debates. O primeiro debate: qual é a proporção mais justa? Quanto por cento cada setor deveria ter? É justo ser 70-15-15? Ou deveria ser paridade? Ou 40-40-20, por exemplo? 40 para os técnicos, 40 para os professores e 20 para os alunos. Esse é o primeiro debate. Qual é a proporção mais justa? E o segundo debate é: o melhor é o fator redutor? Qual é a melhor divisão dos votos? É melhor dividir os votos pelo número total de pessoas ou pelo número de pessoas que votaram? Então, por exemplo, na URGS, em 2020. Na URGS, em 2020, votaram 11 mil alunos. Então, é mais justo o voto do aluno ser dividido por 11 mil pessoas, que são os votantes, ou por 40 mil, que é o número total de alunos que se tem? Então, só aí já abre dois debates, que nós vamos tentar aprofundar aqui. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, eu acho que já é o mais polêmico, que é: quanto vale o voto de um professor em relação a um aluno? Como eu já expliquei, eu acho que eu já expliquei o valor de cada voto. Então eu só vou pegar o valor do voto do professor e dividir pelo valor do voto do aluno. Eu vou chegar no valor aproximado de 63,8. Ou seja, nas eleições para a reitoria de 2020, o voto de um professor valia mais ou menos o voto de 63,8 alunos. Eu vou repetir. O voto de um professor vale mais do que o voto de 63 alunos. Reflita. Eu vou fazer mais um cálculo aqui, caso não tenha ficado claro, do quão absurdo é isso. Entre os professores, eu tenho essa disposição de votos aqui, tá? A chapa 1 teve 400 e tantos votos, a chapa 2 teve 1.400 e tantos votos, e a chapa 3 teve quase 700 votos, entre os professores. A diferença de votos da chapa 2 para a chapa 3 é de 775 votos. Guarda esse número. Eu vou pegar esse valor aí e vou multiplicar por 63. E eu vou chegar no valor aproximado de 48 mil. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, com essa disposição de votos entre os professores que se teve em 2020,
precisaria de 48 mil alunos votando na chapa 3 para igualar esse placar, sendo que a URGS tem 40 mil alunos. Ou seja, aprofundando mais ainda, mesmo que todos os alunos da URGS votassem na chapa 3, a chapa 2 ainda estaria em vantagem, por causa dessa disposição de votos aqui. Ficou claro o quão discrepante é isso? Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Mas é rapidinho. Eu vou comparar eleição de DCE com eleição de reitoria. Mas tu vai ver onde eu quero chegar. Meu, eleição de DCE é um auê, tá ligado? Dependendo da hora que tu chega no campus, chegou no teu campus, tem panfletagem e campanha. Chegou no prédio que tem aula, tem panfletagem e campanha. Tu vai comer na Rio, tem panfletagem e campanha. Tu tá na tua sala de aula, às vezes tem campanha. Meu, tu tá caminhando pelo campus, tu vê um cartaz ali, vote chapatal, não sei o quê. Então tu pode até não gostar da eleição de DCE. Mas tu não pode negar que tu vê que tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? Tu nota, tipo, opa, alguma coisa tá acontecendo. Eleição de reitoria, não, mano. Tipo, essa eleição, tudo bem que foi um caso à parte, porque toda ela foi de maneira à distância. Mas mesmo nas anteriores, não tem uma baita divulgação para os alunos ficarem por dentro, ter período de debate, campanha, não sei o quê. Não tem, tá ligado? Então já é um bagulho feito para o aluno não saber e votar o menos possível. Então, se tu tem isso, se tem uma divulgação ruim para eleição de reitoria, é muito cômodo tu pegar e dividir o voto de todo mundo pelo número total, né? Porque tem mais ou menos 3 mil professores, 2.500 técnicos e 40 mil alunos. Então, só nessa disposição, só nessa divisão do voto, tu já está prejudicando os alunos. Porque é muito mais difícil tu juntar 40 mil pessoas para votar do que 3 mil ou 2.500. Existe o argumento de que professores e técnicos, em média, ficam mais tempo na universidade do que um aluno qualquer. Então, por exemplo, professor. O cara vai lá, passou, ficou 20, 30 anos e se aposenta na URGS. Beleza. O técnico, teoricamente, é a mesma coisa. Passou no concurso, 20, 30 anos ali de carreira, se aposenta. E o aluno, não. O aluno fica ali 4, 5 anos, se forma, ou desiste antes, vai embora, e fica em média 4, 5 anos. Então, alguns professores e técnicos também entendem que os professores e técnicos devem ter um peso de voto maior que o dos alunos, porque eles ficam em média mais tempo na URGS. Esse argumento eu acho até válido, eu acho que é ok esse argumento, tem sua base. Eu discordo, acho que ele tem falhas, mas eu entendo ele, acho legítimo. O problema é que tem professores que utilizam esse argumento para defender o 70-15-15. Ou seja, o cara chega e diz: professores e técnicos merecem igualdade no peso dos votos porque ficam mais tempo na URGS. Ok. Discordo, mas ok. Legítimo esse argumento. Aí esse cara utiliza esse argumento para dizer que os professores merecem 70% do peso dos votos e os técnicos 15%. Acho que eu faltei essa aula de lógica. Porque eu não consegui chegar de um ponto para outro. Eu faltei essa aula de lógica. Faltei. Não fui. Outro ponto é que esse argumento ele ignora o número de alunos que tem na URGS. E que tem muito mais aluno do que professor e técnico. Então, com o fator redutor, o voto do professor e do técnico vai ser dividido ali por 2.500, 3.000. E o voto do aluno por 40 mil. Só que mesmo sem o fator redutor, ainda assim o voto do aluno vai ser dividido por um número muito grande. Porque tem muito mais aluno para votar, muito mais alunos votam. Então, por exemplo, sem o fator redutor, o voto do aluno em 2020 seria dividido por 11 mil. Enquanto o voto dos professores seria dividido por 2.600. E o voto dos técnicos por 1.800. Então, mesmo sem o fator redutor, se ignora que tem muito mais aluno na URGS do que professor e técnico. E que, portanto, muito mais aluno vai votar na eleição para a reitoria. Correto? Então aí tu já tem uma divisão desigual entre os setores.
Paridade. O que significa paridade? Paridade é ter a proporção igualitária entre todos os setores, ou seja, 1/3 do peso dos votos para os professores, 1/3 do peso dos votos para os técnicos e 1/3 do peso dos votos para os alunos. Isso que é paridade. A gente entende que a universidade ela deveria ter a importância igualmente entre os setores. Professores, técnicos e alunos têm igual importância. E por isso deveria ser a paridade, é o que a gente entende. É uma forma mais democrática de se escolher um reitor. Não os 80-15-15. Inclusive, eu quero fazer um comentário aqui, tá? Que matematicamente, fiz os meus cálculos aqui, é mais democrático e igualitário o 40-40-20 sem o fator redutor do que a paridade com o fator redutor. Em defesa das eleições, não da consulta, em defesa da paridade sem fator redutor. Muito importante. Então é isso. Se puder, fique em casa, fogo nos racista e fora Bolsonaro. Valeu, falou.